gente viu, então, que existem gerações de direitos humanos, justamente porque os direitos humanos eles não são reconhecidos todos ao mesmo tempo. Eles vão sendo reconhecidos aos poucos. E eles vão sendo reconhecidos graças às lutas dos movimentos sociais. Então, o movimento negro tem um papel super importante, por exemplo, na luta por igualdade, na luta pela não discriminação racial, pela não discriminação étnico-racial prevista na Constituição Federal e em leis posteriores. O movimento negro tem uma atuação super importante na lei que mudou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a lei de 2003 que modifica a LDB para reconhecer a necessidade em todas as áreas de conhecimento e particularmente nas disciplinas de história e em artes, em língua portuguesa, mas em todas as áreas de conhecimento, a necessidade de conhecimento e de valorização da história e da cultura afro-brasileira e também da história e da cultura dos diferentes povos indígenas que compõem a população brasileira. Então, são leis de 2003 e de 2008 que modificam a LDB, colocando como exigência a valorização, então, da diversidade cultural. E isso é super importante num país em que a gente tem um racismo institucional, um racismo estrutural. A gente vê isso pelos índices de desemprego, pelo fato da maior parte da população carcerária ser constituída por jovens, pobres e negros. Pelo fato da maior taxa de desemprego estar entre a população descendente dos indígenas e afro-brasileira. Pelo fato das maiores taxas de encarceramento e de homicídio de jovens atingir justamente essa população. A gente vive no Brasil dados alarmantes de homicídio de jovens pobres e negros nas periferias urbanas, que já são considerados dados estatísticos que se assemelham a situações de genocídio. Genocídio como o que acontece em situação de guerra, né? Esse é o caso brasileiro. E atualmente, em razão do pacote anticrime, que prevê maior impunidade para os crimes cometidos pelas polícias e pelos exércitos, como a gente já tem uma situação de extrema vulnerabilidade da nossa população nas periferias urbanas, o movimento negro recorreu à Organização dos Estados Americanos, justamente denunciando o Brasil por esse projeto de lei que ameaça ainda mais uma população que já se encontra numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, nós temos gerações de direitos humanos que vão sendo conquistadas pelos movimentos sociais. E há muitas pessoas que não têm os seus direitos humanos reconhecidos e protegidos. Em razão disso, nas diretrizes curriculares dos direitos humanos, que também são de 2012, como as diretrizes da educação ambiental, então a resolução do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Pleno, então de novo, envolvendo a Câmara de Educação Básica e a Câmara de Ensino Superior, portanto envolvendo todos os níveis de escolarização, da educação infantil, passando pelo ensino fundamental, o ensino médio até o ensino superior, as diretrizes curriculares dos direitos humanos tem um parecer que dá origem a essas diretrizes curriculares. E nesse parecer é mencionada a necessidade de especificar os sujeitos de direito que têm sido privados do exercício dos direitos humanos, como as crianças, os jovens, as mulheres, as populações indígenas, as populações afro-brasileiras, pessoas com deficiência, pessoas portadoras de doenças crônicas, pessoas com alguma questão de saúde mental. Então, todas essas pessoas, historicamente, foram privadas do exercício dos direitos, né? do pleno exercício dos direitos. E, por isso, elas precisam ser especificadas na nossa legislação.
as crianças como sujeitos de direitos, né? Desde lá de 1946 foi criada a Unicef, né? Um fundo para a infância, um fundo internacional para a infância, um pouquinho antes até da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. E depois a gente teve um evento internacional em 1989, que foi super importante para o reconhecimento dos direitos das crianças, que produziu um acordo internacional do qual o Brasil é signatário, e por causa desse acordo internacional, dessa pressão internacional e da pressão interna dos movimentos sociais brasileiros, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, que reconhece que as crianças e os jovens são detentores de direitos, que eles também precisam exercer a cidadania e serem sujeitos de direito. Da mesma forma, as mulheres, né? A gente teve uma série de eventos internacionais desde a década de 70, reconhecendo os direitos das mulheres, até a criação da ONU Mulheres em 2011. Esses eventos todos e a Organização dos Estados Americanos foi super importante no reconhecimento dos direitos das mulheres, principalmente num acordo de 1994, que previu a possibilidade não só dos relatórios feitos pelos estados em relação a possíveis violações de direitos humanos, mas também dos indivíduos que têm os seus direitos violados e que não se sentem protegidos pela legislação nacional e pelo sistema judiciário nacional, de recorrer à OEA quando não vêm os seus direitos garantidos. E esse foi o caso da Maria da Penha. A Maria da Penha sofreu 2 atentados pelo seu marido, né? O seu marido a agrediu, tentando matá-la 2 vezes. Uma vez, enquanto ela estava dormindo, ela levou um tiro que a deixou paraplégica, e depois, quando ela ainda estava se recuperando, ela foi mantida em cárcere privado pelo agressor, e ele ainda tentou eletrocutá-la no banho. Bom, ele foi sentenciado pela justiça brasileira, mas ele permaneceu em liberdade por ser considerado réu primário. Em razão disso, então, os movimentos feministas brasileiros e outros órgãos nacionais e caribenhos levaram a denúncia até a OEA da Maria da Penha, e o Brasil, então, foi condenado, porque o agressor da Maria da Penha permaneceu em liberdade. E isso, né, a Maria da Penha, então, recorreu à OEA em 1998, isso se tornou possível a partir de 1994, e graças a toda essa movimentação, né, a gente tem a Lei Maria da Penha, de 2006, que visa coibir a violência doméstica, né, o feminicídio. E a Lei Maria da Penha prevê, no artigo 8º, um papel super importante da educação, justamente na prevenção da violência contra a mulher, da violência contra as pessoas transgênero e também da violência étnico-racial. Isso tudo está previsto no artigo 8º da Lei Maria da Penha. Portanto, a partir da Constituição Federal, da LDB, das diretrizes curriculares e da Lei Maria da Penha, nós, educadores, precisamos trabalhar o tema das desigualdades de gênero e das desigualdades étnico-raciais como forma de prevenir as situações de violação aos direitos humanos.